Oi pessoal, meu nome é Dagmar Silva da Gama, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Santa Maria, do Polo de Sapiranga. Essa atividade é da disciplina de Inclusão Social e Cidadania A, do professor Benhur Pinhoz da Costa e do tutor Marcelo Beas. Pertence à unidade 2, que é Educação Étnico-Racial. E nós estamos analisando 4 textos. O meu é Desigualdade Étnico-Racial no Brasil, das páginas 9 a 17. O texto para discussão é Desigualdade Racial no Brasil, Evolução das Condições de Vida na década de 90. É um resultado de estudos do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E o subtítulo da página 9 a 17 é Composição da Pobreza, Parâmetros da Exclusão Racial. Bom, ele contém diversas tabelas. A tabela 1 tem a composição racial da população brasileira, que, no geral, que a partir dos anos 80 se mantém estável. Entre os anos 40 e 80 houve uma redução nas populações preta e branca e o aumento na população parda. Na tabela 2, a distribuição da população absoluta de cada raça por região. O Sudeste, olhando a tabela, que se conclui que o Sudeste se concentram os brancos e pardos, no Sul, a maioria brancos, Nordeste os pardos, e no Norte e Centro-Oeste é mais ou menos equilibrada a distribuição por raças. Na tabela 3, a distribuição pelo total da população brasileira, a conclusão é de que 75% da população branca reside nas regiões mais desenvolvidas. 64,49% da população parda vive no Nordeste e 28,42% no Sudeste. 54,5% da população negra se encontra no Sudeste. Na tabela 4, o envelhecimento ao longo das últimas décadas mostra que nas faixas etárias de 0 a 6 anos caiu 15% nessa década, de 7 a 14 anos caiu 18,7%, dos 45 aos 59 anos cresceu 13%, e com mais de 60 anos cresceu 7,9%. Esses dados, no caso, não são por raça, são da população em geral. E é uma tabela que demonstra, o envelhecimento da população brasileira. Na tabela 5, de acordo com as informações do PNAD de 1999, 34% da população brasileira vivia em famílias com renda inferior à linha da pobreza, 14% com renda inferior à linha da indigência. A composição racial da pobreza é assim: os negros representam 64% da população pobre e 69% da população indigente. Entre os brancos, 36% são pobres e 31% são indigentes. E embora tenha ocorrido uma queda de 40% para 34% da população pobre, a participação dos negros nesse percentual se manteve estável dessa década que foi analisada por esse estudo, que era 63%. A tabela 6, também baseado nos dados de 1999, 22,6% dos brancos eram pobres, 8,1% eram indigentes, 48,4% são pardos da faixa de pobres e 22% são indigentes. Entre os negros, 42,9% são pobres e 18,3% são indigentes. E a constatação triste desse estudo é que nascer de cor parda ou negra, ou preta, no Brasil, aumenta de forma significativa a probabilidade de ser pobre. É como se fosse uma marca, Mas isso tem a ver com a história do nosso país. Outras conclusões do estudo: a faixa etária que mais é atingida pela pobreza e indigência são as crianças de 0 a 14 anos. São crianças que estariam em idade escolar, iniciando o estudo fundamental, de 0 a 14 anos.
Na página 6 do relatório tem a observação que o Brasil, tanto em termos absolutos como em termos relativos, não pode ser considerado um país pobre, mas deve ser reconhecido como um país extremamente injusto. A famosa distribuição de renda, né? Falta de oportunidades. Essa injustiça é a origem da enorme contingente de pobres no país. E algumas matérias que eu vi na internet, né, que a definição da pobreza no Brasil, a pobreza no Brasil tem uma cor e ela é negra e parda, né? E indígena também, que são os mais atingidos por qualquer crise econômica que venha a ter, né? Isso é histórico, porque se for analisar a história do nosso país, desde a colonização, a exploração e extermínio dos indígenas, depois seguido pelos 300 anos de escravidão dos negros, que mesmo após a abolição, que aliás, após a abolição, foram largados à própria sorte, sem amparo de políticas sociais, de inclusão, a maioria analfabetos e sem posse, o desenvolvimento deles através de toda a história, né? E sempre na história do país, um dos fatores que pode produzir uma melhora social, que é a educação, ela sempre foi elitizada. Nós que estudamos há poucos dias aí a história da educação, né? E as duras penas, algumas medidas foram sendo tomadas e elas foram modificando o acesso à educação, à escola, para as pessoas mais pobres no país. Que não fosse a elite dona de todos os meios, né? Esse quadro de pobreza é histórico, teve algumas mudanças que eu não posso falar, né? Porque professor agora não pode não pode ficar catequizando aluno em sala de aula, pode ser filmado e processado. Mas em algum governo aí anterior teve alguma melhora nessa situação, na situação da pobreza no país, na situação da educação e outras mais, mas não pode citar nomes. Só que parece que nós estamos voltando, regredindo, né? E eles estão querendo tirar o nosso acesso, inclusive ao nosso curso, né? O que me deixa muito apavorada. Eu fui atrás de alguns conceitos, porque eu comecei a me enrolar na hora de escrever sobre essa matéria. Primeiro eu fui procurar o que é ser pobre no Brasil. E segundo o IBGE, o que é ser pobre são pessoas que ganham até 5,5 dólares por dia, que é o equivalente a 387,07 reais mensais. Também fui atrás de quais são as classes sociais, né, do nosso país. Descobri que tem classe A, B, C e D. Classe A é acima de 20 salários mínimos, classe B de 10 a 20 salários mínimos, classe C de 4 a 10 salários mínimos e classe D de 2 a 4 salários mínimos. Só classe D. Eu tive alguns problemas com os conceitos, que, desculpe a ignorância, mas eu não sabia mesmo. Primeiro, porque algumas vezes é usado pretos e algumas vezes são usadas a palavra negros. E tem a seguinte definição, né, que também pardos, né? Pardos e pretos são categorias de classificação da cor da pele, tomada a partir da autoidentificação da pessoa que responde a perguntas do IBGE. A pessoa se autodeclara parda ou negra. Não são uma classificação biológica ou física com base no fenótipo, né? E o negro seria a soma das pessoas que se autodeclaram pardas e pretas no Brasil, segundo o IBGE. Esperamos que
esse retrato da pobreza se modifique, porque é bastante preocupante que nós tenhamos alcançado alguns benefícios sociais e estejamos a ponto de perder eles. E muito mais triste ainda é ver e constatar ali, né, sobre o estudo, que as pessoas já são marcadas quando nascem de acordo com a cor da pele para pertencer a determinadas classes sociais. Que nós possamos, através da educação, mudar esse quadro da pobreza no Brasil. De alguma forma. Seja ensinando, estimulando, protestando, para fazer uma diferença, um pouquinho de diferença que seja, mudar um pouquinho que seja esse quadro. Obrigada.